Olá, se você não me conhece, é um muitíssimo prazer. Eu me chamo Mike Ueda, trabalho na área do desenvolvimento pessoal para alta performance. Sou consultor e um apaixonado por resultados. E se liga, o papo reto de hoje tá incrível. Meu, olha essas olheiras. Bom, não importa. Se liga! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Reto. E hoje o programa tá um pouco polêmico, vamos se dizer assim. Eu não diria que tá polêmico, mas vale a pena a reflexão para esse Papo Reto de hoje. Porque eu quero falar com você sobre reencarnação ou encarnação. E, é claro, eu respeito todas as opiniões, todo tipo de questionamento em relação a isso, tá? Sou uma pessoa muito aberta. Eu, particularmente, tenho algumas opiniões sobre o tema que pode gerar polêmica. Por isso que eu falei que provavelmente pode ser que seja polêmico esse nosso bate-papo de hoje, tá? Porque aqui a conversa não faz curva, o papo é reto. Então, falar sobre reencarnação ou encarnação, quero que você mantenha a mente aberta. E se você tem algum posicionamento, você pode até continuar com o seu posicionamento. Mas, por que não pensar de maneira ou pensar de maneiras diferentes em relação a esse tema especificamente falando? Bom, eu quero começar falando que se você acredita ou não acredita em reencarnações ou encarnações, eu posso te falar que assim, muitas vezes a gente tem alguns comportamentos, não vou colocar a gente, mas eu vou colocar o ser humano como um todo, tá? As pessoas. Então, o ser humano, muitas vezes, fazem coisas ou exercem algum tipo de comportamento inconscientemente através de suas crenças. Crenças é tudo aquilo que você acredita, tá? Ou são preceitos da sua vida ali, coisas que você tem como primícias. Então, são suas crenças, independente de religiosidade ou de espiritualidade, tá? Mas inconscientemente a gente exerce as ações durante a nossa vida aí, ou as pessoas, ou o ser humano, se você não se inclui, né, nesse panorama ou nesse prisma, mas as pessoas elas fazem coisas inconscientemente baseado em suas crenças, tá? Então, se você acredita ou não acredita em reencarnação ou encarnação, talvez alguns comportamentos que você faça são e esses comportamentos são inconscientes, tá? Porque você não tem a consciência de estar fazendo aquilo baseado 100% pensando na ação e na consequência. Às vezes você pensa na ação, mas você não espera a consequência. Ou vice-versa, né? Você sabe que está fazendo algo, mas não sabe a consequência. Ou você até sabe a consequência, mas por que você está fazendo algo? Está relacionado à consequência. Ficou meio confuso isso, né? Mas não importa. O importante aqui é que você tenha a mente aberta justamente para que, por exemplo, se você acredita em reencarnação ou não acredita em reencarnação, o que pode acontecer muitas vezes é que você está fazendo algo, aquilo está te prejudicando e você nem percebe. Ou você está fazendo algo que você está sendo beneficiado e você nem sabe o porquê que você está fazendo. Já parou para pensar nisso? É muito louco isso, não é? E ao passo que você vai tendo essa dinâmica na sua vida, eu penso da seguinte maneira. Se você acredita em reencarnação, muitas vezes você pode não aproveitar algumas coisas por pensar que talvez na próxima vida seja diferente. Ou que você já aproveitou na vida anterior. E às vezes você não se sente merecedor ou pertencente agora. Então, sabe, tem esse tipo de coisa. Você já parou para pensar nisso? Ou então, assim, se você não acredita, aí você fala assim, mas então se a pessoa reencarnou nessa vida aqui, por exemplo, e ela já tem vamos dizer assim, um backup
que é algo que a gente não sabe se a gente tem ou não, porque talvez esteja no nosso inconsciente, ou não, ou a gente nem tem isso. Mas as pessoas podem acreditar que talvez as pessoas que tenham algum tipo de sucesso, elas conseguiram fazer um recovery, conseguiram recuperar algumas habilidades, talvez, alguns comportamentos, algumas qualidades, alguns valores, algumas crenças, talvez, que fazem com que essas pessoas tenham mais sucesso em determinadas áreas da vida. Então, ou seja, ela já tem um diferencial. Então, se você acredita ou não acredita, tá vendo como isso pode influenciar na sua crença, pode influenciar naquilo que você acredita, e baseado nisso você muda o seu comportamento, você muda as suas ações, você tem atitudes diferentes. Por isso que eu falei que talvez seria polêmico o nosso papo reto de hoje, desse episódio. Porque também hoje, eu não sei se você vai ver isso amanhã ou depois, mas isso não importa. O importante é que você foque aqui, porque isso quando você começa a pensar dessa maneira, você começa a reestruturar uma linha de pensamento. E conforme você consegue reestruturar uma linha de pensamento, você consegue separar as coisas. Talvez o que seja positivo para você, e talvez aquilo que não seja tão positivo, ou talvez que não funcione, e que você até agora estava utilizando, e talvez agora você passe a não utilizar mais. Faz sentido? Então, aí se você pensa assim, mas não, Maicon, eu acredito que não, eu acredito que as pessoas, elas podem até reencarnar, mas aí elas eram, e aí, ela vai passar por algo e ela vai escolher outras coisas, e talvez ela se reconecte com o eu do passado. Talvez, ou não. Eu digo eu do passado quando eu me refiro a isso, eu estou me referindo à vida passada da pessoa. Então, se, sabe aquelas coisas que talvez você... eu acho que eu já vivi esse momento, eu acho que eu já fiz isso, eu acho que eu já passei por aqui, eu acho que eu já conheço aquela pessoa. Você já teve essa sensação de ter um déjà vu, por exemplo? Mas eu falo de... Olha, muito legal. Déjà vu talvez seja algo pra gente falar no nosso próximo episódio. Você sabe o que é um déjà vu? Você já ouviu falar sobre déjà vu? Eu tenho uma ferramenta que eu criei que se chama déjà vu. Tá? E aí depois eu até explico ela como que funciona pra você. Tá? Mas o déjà vu mesmo, o que é conhecido pelas pessoas, o que é comumente conhecido por aí, é aquela coisa de você ter a sensação de já ter vivido algo, de já ter passado por uma experiência, de já ter conhecido alguém, mas foi naquele instante que você conheceu, que você experienciou, que você viveu aquilo, mas você tem uma sensação no corpo, em algum lugar, tá? Em você, que você já fala, putz, eu já vivi isso, será que foi numa vida passada? Não sei. Então, tem esse tipo de coisa também que acontece, sabe? E aí você fala, tô me reconectando com o meu eu de outras vidas. Mas será que isso se, por exemplo, o Criador, quem criou isso daqui, independente de religião, Deus, Maomé, Buda lá, não sei, o Big Bang, os dinossauros, enfim. Mas se você parar pra pensar, não faz o menor sentido a gente acreditar que é justo. Mesmo se você conseguir se reconectar com dados que você tenha vivido, você está tendo um diferencial que talvez outras pessoas que não tenham habilidades, que não tenham conhecimento, não vai estar igual, sabe? Porque eu acredito que o mundo é justo. Aí é a minha opinião agora, tá? E falando sinceramente, abertamente com você. O criador, quem criou isso daqui, esse jogo nosso, esse gameplay nosso aqui, o que ele fez? Ele deu 24 horas para todo mundo, tá? Não deu 24 horas para todo mundo? Então é unânime. Então isso é justo. Agora, eu não acredito que seja justo você ter acesso a esse tipo de informação, talvez. Se for verdade mesmo que as reencarnações, que as encarnações existam, sabe? Tipo, de você conseguir se reconectar. Porque aí você vai ter um diferencial, você vai estar em vantagem. Eu acredito que a gente nasce e a gente vai aí, cada um buscando. Claro que em algumas situações, umas pessoas nascem com algumas dificuldades, sejam psíquicas, sejam emocionais, sejam motoras, intelectuais, enfim. Mas se a gente pegar de uma maneira geral,
As pessoas, elas competem não com as outras pessoas, mas elas competem com elas mesmas. Só que cada um vai vivendo uma vida, vai acreditando em algo, vai buscando o aprimoramento. Agora, se você já tem uma vantagem, que tipo, lá na frente você se aprimorou tanto que você consegue fazer conexões com vidas passadas ou vidas futuras, eu não sei, você vai estar sempre em vantagem, né? Talvez mínima ou talvez máxima, mas você sempre vai ter uma vantagem. E aí não é justo. Porque se a gente está num gameplay aqui, todo mundo tem que ter os mesmos recursos, tá? Mas se você pode estar pensando, mas você está falando isso, mas e as pessoas que têm algum tipo de dificuldade intelectual, mental, motora, física, enfim, várias. Aí é um outro dia que a gente pode falar sobre isso, que a gente pode fazer um papo reto sobre isso, e aí eu coloco aqui as minhas opiniões, a minha visão em relação a isso, a minha visão de mundo, os meus paradigmas, tá? E aí eu ia ficar muito feliz também se eu soubesse qual que seria a sua opinião, ou a opinião de outras pessoas, né? Porque aí a gente começa a colocar as coisas, separar, e a gente começa e fazendo isso a gente começa a ser mais assertivo nas nossas decisões, nas nossas ações. A gente começa a separar realmente o que funciona e o que não funciona. E aí isso gera o aprendizado, porque você aprende com os erros e aí você não volta a cometê-los, né? Porque você consegue separar as coisas utilizando o que funciona, o que não funciona mais, você agradece e simplesmente abandona. É isso. Bom, o papo de hoje talvez tenha ficado um pouco mais comprido, um pouco mais longo, mas era importante eu trazer esse tema de reencarnações, de acreditar ou não acreditar, porque os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisões, elas estão influenciadas ou baseadas no nosso inconsciente. Tudo que está no nosso inconsciente está baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos paradigmas, na nossa visão do mundo, no que a gente aprende. E assim vai. É como o coração bate, como o pâncreas funciona, os rins, os órgãos, é de uma maneira inconsciente, sabe? Tá ali, tem um organismo funcionando dentro de você, tá? E as suas tomadas de decisões é como se fosse esse mesmo organismo. São pensamentos, são vivências, são coisas que você ouviu, que você experienciou, que você acreditou, baseado em valores de pessoas, nos seus valores, enfim. É todo um ecossistema ali que faz com que você dê um passo para frente ou dê um passo para trás. Legal? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Michael Eda, muitíssimo prazer. É muito legal ter você aqui no Papo Reto. Espero que você curta, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo também. E eu trabalho, né, com alta performance. Eu sou esse tipo de pessoa que é apaixonada por resultado, que é apaixonado por performance, tá? Então, se você quer performar melhor, se você quer ser uma pessoa extraordinária, né? Sair da mesmice, da mediocridade e se tornar alguém extraordinário. E o extraordinário nada mais é do que você colocar o algo a mais, né? Colocar um pouco mais de valor em tudo que você faz. Então, esse conteúdo aqui, esse programa do Papo Reto é justamente para que a gente possa levantar esses questionamentos, que a gente possa ter novos inputs, para a gente ter novos outputs. Legal? Então eu quero desejar a você um enorme abraço. Juntos somos mais fortes. Até o nosso próximo encontro. E se liga, hein? Papo reto, porque aqui a conversa não faz curva. Tchau!